Mostra que você é galo doido de verdade, curte, compartilha e vem com a gente nessa jornada gloriosa. O estádio quase parou. A arquibancada prendeu a respiração. E, quando a voz dele ecoou, um misto de surpresa e arrepio tomou conta de todos. Pep Guardiola, o treinador que assombrou a Europa com sua maestria tática e colecionou títulos por Barcelona, Bayern e Manchester City, enviou um recado inesperado e emocionante à torcida do Galo. Foi mais do que uma mensagem, foi uma declaração que incendiou corações e reacendeu sonhos. A fala foi direta, sincera e formulada por alguém que entende o peso dos grandes palcos. Sem firulas, Pep reconheceu a força do elenco e a competência de Cuca à frente do clube. E fez questão de destacar: o Atlético Mineiro faz o futebol brasileiro respirar em um momento em que muitos desacreditam. As redes sociais, claro, explodiram. Torcedores compartilharam vídeos, memes e, acima de tudo, uma esperança renovada. Para entender a profundidade desse recado, é preciso mergulhar na realidade atual do time. Na Série A do Brasileirão 2025, o Atlético é hoje o 7º colocado, com cerca de 20 pontos somados após 12 rodadas. Mas, mais importante que a posição, é o desempenho. Apenas 4 derrotas em 12 jogos no torneio, o menor número entre os times da elite. E, detalhe impressionante, invicto em casa e dono da maior sequência sem derrotas no campeonato, 7 rodadas seguidas. Sob o comando de Cuca, o Galo encontrou equilíbrio entre solidez defensiva e presença ofensiva. Na temporada como um todo, considerando diferentes competições, o time fez 36 partidas, venceu 17, empatou 15 e perdeu apenas 4, com 53 gols marcados e apenas 22 sofridos. Em casa, o retrospecto é ainda mais robusto, 11 vitórias e 6 empates em 17 jogos, com 36 gols pró e apenas 9 contra. Essa combinação enseja respeito no Brasil e admiração de um técnico mundial como Guardiola. E por que isso mexe tanto com a torcida? Porque o recado de um europeu renomado serve como alívio à comparação histórica entre clubes brasileiros e europeus. É um reconhecimento de que o trabalho feito por Cuca e sua comissão técnica não apenas sustenta, mas é digno de aplauso internacional. Além disso, o momento é estratégico. O Galo volta de folga no calendário em julho e enfrentará adversários diretos na briga por título: Bahia, 5º, Palmeiras, 4º, Flamengo, líder, e Bragantino, 3º. Cada desafio é uma oportunidade de reagir e criar impacto decisivo na tabela. A mensagem de Pep, vinda enquanto o clube entra nessa fase de confrontos diretos, funciona como combustível extra. Para os jogadores, um estímulo: se o Guardiola reconhece, é porque estamos no caminho certo. Para a torcida, um combustível emocional que reforça a crença de que, sob liderança de Cuca, o Galo pode ir longe neste Brasileirão. No elenco, nomes como Alan Franco, que renovou o contrato até 2027, representam a continuidade do planejamento. A base está consolidada, o time cresce em sintonia e a atmosfera em Belo Horizonte respira algo além da simples campanha, uma reviravolta estratégica com repercussão mundial. Essa combinação, reconhecimento global, metas internas e momento tático, eleva a narrativa. O recado de Guardiola vem como um pontapé que conecta passado vitorioso, presente sólido e futuros possíveis. Cuca, com toda a experiência e carisma, tem agora nas mãos um dos elos mais poderosos para mobilizar a torcida, a chancela de um dos maiores técnicos da atualidade. Dentro da cidade do Galo, o impacto da fala de Guardiola foi imediato. Jogadores comentaram nos corredores, membros da comissão técnica se entreolharam com sorrisos discretos e a diretoria viu naquelas palavras um respaldo inestimável para o projeto esportivo em curso. Não se tratava apenas de bajulação vinda de fora, mas de um reconhecimento técnico, tático e estratégico por parte de um profissional que revolucionou o futebol contemporâneo. Cuca, sempre ponderado nas entrevistas, se permitiu um leve sorriso quando questionado sobre o recado. Disse que respeita demais o Guardiola, mas não se alongou, como quem entende que o verdadeiro impacto dessa fala está dentro do vestiário e no coração da massa atleticana. Porque Cuca sabe, por mais que o treinador espanhol nunca tenha pisado em campo com a camisa preta e branca, suas palavras funcionam como um selo de autenticidade. Um certificado de que o que está sendo feito aqui ecoa até os ouvidos mais exigentes do futebol mundial.
Na arquibancada, o torcedor não conteve a emoção. Vídeos de atleticanos chorando, pulando, vibrando com a fala circularam pelas redes. Com a paixão que só quem veste a camisa sabe sentir, milhares compartilharam o trecho da fala com legendas como "Isso não é só futebol" e "Nossa luta foi vista lá fora". Era como se, por um instante, o Galo rompesse as fronteiras nacionais e se projetasse como símbolo de resistência, garra e bom futebol num cenário global. Mais que um elogio isolado, a fala de Guardiola é um divisor de águas. Em tempos onde o futebol brasileiro é tantas vezes desacreditado por sua estrutura, seus gramados ou decisões extracampo, ouvir de um europeu vencedor que o Atlético Mineiro faz o futebol brasileiro respirar é como acender um farol no meio da neblina. Guardiola, com sua sensibilidade, apontou algo que os números já vinham sugerindo: o Galo é, sim, uma força consistente. Na análise fria dos dados, o Atlético Mineiro lidera o ranking de menor número de derrotas na Série A até aqui. E mais, sua defesa é a segunda menos vazada do torneio, um feito que reflete trabalho coletivo, atenção nos detalhes e resiliência nos momentos decisivos. Ofensivamente, mesmo sem um artilheiro isolado, o time é o quinto mais efetivo da competição, sinal de que o jogo está espalhado, com vários atletas assumindo protagonismo em diferentes partidas. A conexão com a torcida também é outro pilar dessa nova fase. Após anos de altos e baixos, a relação entre arquibancada e elenco ganhou novos contornos. Hoje, o Mineirão pulsa diferente quando o time entra em campo. O barulho, a vibração, os cânticos. Tudo se intensificou. E esse calor humano tem feito diferença. Prova disso é que o Galo ainda não perdeu em casa em 2025, acumulando vitórias contra adversários diretos e empates em jogos duros. Para Cuca, que retornou ao clube com a missão de reestruturar e consolidar um projeto competitivo, a fala de Guardiola é também uma resposta silenciosa aos críticos. Muitos duvidaram de seu retorno, apontando uma possível defasagem tática. Mas o treinador respondeu com trabalho. E agora, com o aval de um dos maiores técnicos do século, ganha ainda mais respaldo. O recado de Guardiola também reacende o debate sobre o reconhecimento do futebol sul-americano no cenário internacional. Quando um treinador europeu de renome se dirige diretamente a um clube brasileiro e enaltece sua performance, ele está, na prática, contribuindo para reequilibrar a balança da narrativa esportiva global. Está dizendo, em alto e bom som, que existe excelência também por aqui. O Atlético Mineiro, nesse contexto, vira uma espécie de embaixador não oficial do bom futebol nacional. E a fala de Guardiola, mais do que um elogio, é um voto de confiança. Um sinal de que há olhos atentos do outro lado do oceano. E isso, em um mundo cada vez mais interligado, representa prestígio, mas também responsabilidade. Se os olhos estão voltados para o Galo, é hora de mostrar ainda mais. E esse é o maior desafio do momento: transformar essa comoção em combustível, esse carinho em competitividade, e essa mensagem em mais entrega dentro de campo. Porque o futebol não perdoa acomodação. E o Brasileirão segue feroz, com rivais como Flamengo, Palmeiras e Grêmio disputando cada ponto com unhas e dentes. Por isso, o recado de Guardiola precisa ser entendido como um marco, mas não como um ponto final. Ele é o prenúncio de algo maior. De uma escalada que pode levar o Galo de volta ao topo. E, se depender da torcida, esse caminho será trilhado com alma, suor e uma paixão que, agora, atravessou o Atlântico. Pausa rápida, comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. Dentro do vestiário, o impacto do recado não se limitou ao emocional. Jogadores como Bataglia, Hulk e Paulinho foram vistos comentando sobre a fala de Guardiola, e alguns deles até repostaram o vídeo em suas redes. Foi uma injeção de ânimo, mas também de responsabilidade. A mensagem chegou como um aviso: o mundo está observando. Não se trata mais apenas de vencer partidas, mas de representar algo maior, uma instituição que, ao ser elogiada por um dos técnicos mais respeitados do planeta, passou a carregar consigo uma imagem de excelência que vai além das quatro linhas. Entre os jovens da base, o sentimento foi ainda mais intenso. Para garotos que cresceram ouvindo sobre Guardiola, vê-lo citar o Galo como exemplo de futebol inspirador foi como uma consagração de escolha.
Muitos desses jovens sonharam com clubes europeus, mas agora veem em casa o reconhecimento que outrora parecia distante. E esse orgulho local pode ser um divisor de águas na permanência de talentos, na valorização interna e na autoestima esportiva do elenco. Já a diretoria tratou de capitalizar o momento. Reuniões foram marcadas para reavaliar campanhas de marketing, e parcerias com marcas internacionais foram revisitadas. Afinal, a imagem de um clube admirado por Guardiola tem valor, e muito. Não apenas pela força simbólica, mas pelo potencial de atrair novos investimentos, patrocínios e olhares que antes não alcançavam a América do Sul com tanto foco. Nas ruas de Belo Horizonte, faixas com frases como Guardiola é Galo e Respeita o futebol brasileiro surgiram espontaneamente. A massa atleticana, conhecida por sua devoção incondicional, agora encontrou uma razão a mais para vestir a camisa com orgulho. O orgulho de saber que o suor de cada rodada, a luta de cada dividida e a vibração de cada grito ecoaram longe, até os ouvidos de um mestre do futebol. E por mais que alguns tentem diminuir a importância de uma fala isolada, o contexto não mente. Guardiola raramente se pronuncia sobre clubes sul-americanos. Ele acompanha, claro, mas seu reconhecimento público é raro. E quando isso acontece, não é por acaso. Ele sabe o peso de suas palavras. Sabe o que representa para o futebol mundial. Por isso, o recado ao Galo não é só um aceno simpático, é uma chancela rara e poderosa. Do ponto de vista esportivo, o Atlético Mineiro segue sua caminhada no Brasileirão com ambição renovada. Os próximos confrontos são decisivos, e o elenco sabe disso. Mas agora, além do incentivo da torcida e da confiança interna, carrega consigo a expectativa internacional. Há uma aura diferente no ar. Como se cada jogo fosse uma oportunidade não apenas de vencer, mas de justificar a confiança que veio de tão longe. Cuca, experiente como poucos, não se ilude com elogios. Mas também não os ignora. Ele entende que, para um clube como o Galo, palavras como as de Guardiola podem ser o empurrão final para a transformação. A chance de resgatar definitivamente o protagonismo nacional e, quem sabe, voltar a sonhar alto nos torneios continentais. Esse episódio, no fim das contas, não será lembrado apenas como uma frase dita por um técnico estrangeiro. Será lembrado como o instante em que o Atlético Mineiro passou a ser observado sob uma nova ótica. O momento em que a história do clube encontrou o prestígio da elite europeia e, juntos, escreveram uma linha inédita no livro do futebol. A torcida, como sempre, já fez sua parte. Recebeu o recado com o coração aberto, respondeu com paixão nas arquibancadas e carregou nas costas o nome do clube com ainda mais orgulho. Agora, cabe ao time corresponder. Jogar com raça, com inteligência e com a consciência de que cada passe pode estar sendo assistido do outro lado do mundo. O Galo vive um momento raro. Um instante em que a emoção e o futebol se misturam em níveis profundos. E tudo isso começou com uma mensagem simples, mas poderosa. Guardiola falou. O mundo ouviu. E o Galo, orgulhoso, respondeu em campo. A história continua. E promete ser ainda mais grandiosa. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.